Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Direção-Geral da Educação, hoje com uma tertúlia democrática sobre o papel dos média na escolha eleitoral. Queria só dizer-vos que hoje estão a assistir a este webinar mais de 150 escolas. Agradeço a todas as escolas, a todos os professores e a todos os que nos estão a ouvir pelo vosso interesse e participação. Dar-vos só nota aos professores que estão com os alunos, que podem colocar no chat o nome da escola e quantos alunos estão a assistir convosco, para nós termos uma percepção mais concreta do número de participantes que estão convosco. Ora bem, o meu nome é Susana Tavares, sou coordenadora do domínio dos média, na equipa da Cidadania da Direção-Geral de Educação, e infelizmente hoje o Dr. José Carlos de Sousa, diretor de Serviços e Projetos Educativos, que coordena esta equipa, não vai poder estar presente. Por esse motivo, eu irei fazer este enquadramento inicial. Comigo está presente a minha colega Elsa Mota, que também faz parte da equipa dos média. Só dizer-vos também que no programa temos a indicação do professor José Santana, que ele, portanto, ele teve agora, portanto, há cerca de 20 minutos enviou-nos uma mensagem, teve um pequeno acidente doméstico e não vai poder estar presente porque está a tentar, portanto, resolver a questão. Portanto, temos aqui duas situações que vamos contornar. Ora bem, sobre o domínio dos média. O domínio dos média é um dos 17 domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. No entanto, gostava de reforçar que a ideia de que este domínio não funciona de uma forma autónoma, mas sim integrado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania da escola e articulado com os diferentes domínios da estratégia. Ou seja, aquilo que fazemos nos média, muitas das vezes fazemos-lo a pensar nos direitos humanos, no empreendedorismo, na interculturalidade e em todos os outros domínios de trabalho que são os domínios de trabalho dos nossos professores nas escolas. E, portanto, a Direção-Geral da Educação tem referenciais para cada um destes domínios e estes referenciais não são prescritivos, eles são, sim, para a utilização se e só se entenderem e quando entenderem em função daquilo que é o vosso projeto educativo de escola e em função daquilo que é a estratégia de educação de cidadania da vossa escola, adequando assim à utilização dos diferentes referenciais ao vosso contexto. E porquê este webinar? Ora bem, estamos a aproximar das eleições legislativas, elas estão agendadas já para o próximo dia 10 de março, por isso é nossa preocupação que todos os cidadãos possam assumir uma participação ativa e responsável no ato eleitoral. Àqueles que ainda não atingiram a idade de votar, no fundo são os nossos jovens que nos estão a ouvir, torna-se também necessário desenvolver atividades que estimulem a tomada de consciência para a responsabilidade de cada um no futuro da democracia. E assim que esta tertúlia pretende sensibilizar os jovens para a influência dos média tradicionais e dos novos média sobre a formação das suas percepções do mundo, e em particular do fenómeno da política, sensibilizar para a diferença entre conteúdos jornalísticos e não jornalísticos e a confiança que cada uma destas tipologias merece. Por outro lado, também sensibilizar para o desenvolvimento da percepção de que a falta de sentido crítico ou ético no consumo e difusão dos conteúdos pode tornar os jovens instrumentos de campanha de desinformação e, por último, também sensibilizar para a noção de que a sobrevivência da democracia exige comportamentos responsáveis e éticos de todos os cidadãos. Ora bem, para explorarmos estas temáticas, convidamos algumas personalidades. Já referi que o professor José Santana Pereira, pelas questões que indiquei, não vai poder estar presente, portanto irá ser substituído pelo Dr. Dr. Sérgio Gomes da Silva, que passarei a apresentar. O Dr. Sérgio Gomes da Silva, que é também quem irá moderar a sessão. Ele é membro da Comissão Nacional de Eleições, diretor de Serviços de Relações Internacionais e Comunicação na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, membro do Conselho Administrativo do Sanjor e membro da Comissão Executiva do Obercom, Observatório de Comunicação. Temos também connosco José Manuel Mestre, jornalista na SIC e SIC Notícias, licenciado em História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e formador acreditado em Literacia dos Média.
Dizer-se que José Manuel Mestre já é jornalista desde 1985 e tem uma vasta experiência nesta área. Para além destes especialistas do terreno, temos também outros 4 especialistas do terreno das nossas escolas. Temos 4 alunos de diferentes áreas do nosso país. Passo a apresentar a Ana Beatriz Pereira, aluna do 11º ano de Ciências Socioeconómicas da Escola Secundária Vitorino Mésio da Ilha Terceira dos Açores. A Ana, entre 2021 e 2024, foi coordenadora do jornal escolar SBNL, e peço-te, Ana, que depois digas o que são estas siglas, quando foi premiado com o 2º e 1º lugar a nível nacional pelo Jornal Público. É também vencedora das Olimpíadas de Geografia em 2023, deputada na fase nacional do Parlamento de Jovens por 2 vezes e pretende prosseguir os estudos na área da ciência política. É violoncelista, leitora ávida e poetisa amadora. Temos também a Catarina Marques, aluna do 12º ano do curso de Línguas e Humanidades da Escola Secundária Miguel Torga de Sintra. A Catarina já participou em diversos projetos, como o Parlamento de Jovens, a Voz dos Alunos, pertencendo também ao Departamento de Ação Social, com o objetivo de melhorar as condições do espaço escolar e consciencializar sobre a importância do ensino. Temos aqui uma ativista. Depois temos o Lourenço Barros, aluno do 12º ano, no curso de Ciências Socioeconómicas da Escola Secundária Amato Lusitano, de Castelo Branco. O Lourenço é um apaixonado por economia e mercados financeiros e já participou em inúmeros projetos de empreendedorismo. O interesse por política surge muito relacionado a questões do âmbito económico e social. Recentemente participou no programa da TSF de Democracia para que te quer e no seguimento participou no webinar Entre Now. Também participando nestes 2 eventos, a da TSF e do Entre Now, temos o Pedro Gonçalves. O Pedro é um aluno do 12º ano do curso de Ciências Socioeconómicas do curso de Línguas e Humanidades do agrupamento de escolas Fernão de Pó, do Bom Barral. As suas disciplinas favoritas são História e Português e nos tempos livres gosta de fazer teatro, que é sobretudo a atividade que lhe desperta mais curiosidade para pesquisar acerca do mundo e tornar-se um jovem mais informado. Como vemos, temos aqui uma plateia bastante rica e diversificada que nos deixa já com bastante curiosidade para avançarmos para o momento seguinte. Mas antes de passar a palavra ao Dr. Sérgio Gomes da Silva, queria só dizer-vos que este webinar irá ficar disponível no site da Cidadania e da Direção-Geral de Educação e que pode ser depois utilizado e visualizado sempre que considerarem oportuno, e que todos estes webinars estão enquadrados e alinhados com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e também o Decreto-Lei 54, 55, as aprendizagens essenciais e a Portaria 194. Ora bem, não vou alongar mais, vou então passar a palavra ao Dr. Sérgio Gomes da Silva e só alertar mais uma vez aos professores que estejam com alunos que podem colocar no nosso chat o número de alunos que estão a assistir convosco a este webinar. E, no momento do debate, podem também utilizá-lo para fazer as perguntas que tiverem ou colocar apenas a mão no ar, que terão direito à vossa voz. Até já, Dr. Sérgio Gomes da Silva, a palavra é sua. Boa tarde. Quero, antes de mais, agradecer o convite para participar nesta tertúlia, que me parece um tema muito interessante e muito oportuna. Estou a participar enquanto membro da Comissão Nacional de Eleições, e esta participação resulta de um repto dirigido pela Direção-Geral de Educação, e gostaria de deixar este agradecimento também institucional e pessoal. Também deixar este regozijo por ter um painel tão interessante, além do jornalista muito conceituado e com muita tarimba, José Manuel Mestre, também estes 4 alunos que têm umas biografias muito interessantes, e penso que vamos ter aqui um debate muito útil. Infelizmente, como foi dito, tivemos aqui uma falha de peso no nosso painel, e eu aproveitaria essa falha só para vos deixar aqui umas palavras iniciais de improviso sobre a relevância destas matérias.
Como sabem, em cada período histórico há uma tecnologia ou há um conjunto de tecnologias que são dominantes e que acabam por balizar eh, aquilo que é o espaço público. Todos nós nos lembramos, por exemplo, na democracia grega da antiguidade, que a discussão era feita na ágora e nessa ágora se tomavam as decisões. Apesar de chamar democracia, só alguns tinham direito a voto e esses alguns, no fundo, constituíam um coletivo que era relativamente pequeno. Isso permitia uma democracia praticamente direta, em que era possível os assuntos importantes da comunidade serem discutidos naquela arena. Ao longo da história, fomos atravessando muitos períodos, cada um com as suas características de exercício do poder político, também com a sua tecnologia que permitiu certos meios de comunicação. Naquilo que habitualmente chamamos o mundo ocidental, um dos marcos importantes foi a criação da imprensa por Gutenberg, que desenvolvimento tecnológico que levou a uma verdadeira revolução no espaço europeu, pelo aquilo que ficou conhecido para a história, primeiro como a Reforma e depois pela Contra-Reforma. E essa tecnologia que permitiu a difusão de informação em massa, portanto a imprensa de caracteres móveis, acabou por ter um impacto muito importante no desfecho desta guerra política ou religiosa e do futuro da Europa. No século XX, final do século XIX, mas essencialmente no início do século XX, com a introdução de uma nova tecnologia que foi a rádio, assistimos a todo um novo conjunto de reconfigurações. Relembro, por exemplo, no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o impacto que a propaganda teve nos desenvolvimentos políticos e na condução a uma nova guerra. Essencialmente no período pós-guerra, tivemos o surgimento de uma nova tecnologia que permitiu um novo meio de comunicação, que foi a televisão. Depois, nos anos 80 e 90, houve uma nova reconfiguração com a introdução da televisão por cabo e satélite, e a partir dos anos 90 do século XX, a internet trouxe aqui uma verdadeira revolução ao permitir que aquilo que normalmente se designa como os gatekeepers tradicionais, portanto, aqueles que faziam a mediação da informação com as populações, vissem a sua responsabilidade revista e todos os mecanismos de participação social fossem revisitados. Os média um termo que usamos para designar os meios de comunicação social, quer aqueles meios tradicionais, a televisão, a rádio e a imprensa, quer os novos média, como estes que a internet veio permitir. Mas queria aqui salientar esta relação entre média, informação e o exercício do poder. Ao longo da história, os meios de informação que existiram sempre tiveram influência sobre o modo como o poder foi exercido, e o poder, tomando consciência desse papel dos meios de comunicação, sempre tentou, ora controlá-los, ora regulá-los, dependendo do contexto social, político em que se vivia. A democracia, que no fundo tem a ver com esta ideia de exercício do poder pelo povo, e na encarnação moderna, contemporânea da democracia, tem também a ver com o respeito dos direitos das minorias, com o princípio do Estado de Direito, portanto, o poder que se exige e que se exerce segundo um conjunto de regras pré-definidos. Mas na democracia e no momento presente, este espaço público em que os assuntos são discutidos e em que as decisões do poder político de alguma forma são formadas, é assumido pelos meios de comunicação que fazem esta mediação. Já não é possível aquela democracia direta em que um conjunto reduzido de cidadãos se encontravam numa praça, e essa praça dos tempos modernos desmaterializou-se e passou a ser exercida pelos meios de comunicação. A introdução destes novos meios que se baseiam ou que funcionam sobre a internet trouxe aqui também um conjunto de desafios muito significativos ao longo do século XX para fazer face às tecnologias, à rádio, à televisão.
constituído um conjunto de regulação significativa, que foi posta em causa pela desintermediação e pela facilidade com que qualquer cidadão se constitui comunicador na internet. Ora, estas novas tecnologias, uma das coisas de que temos a noção é que são mais facilmente acolhidas pelos jovens, que têm mais disponibilidade para a novidade e para a mudança. E também a democracia, nos termos em que a encaramos hoje, exige a participação de todos. Os estudos sobre participação eleitoral levam-nos a pensar que os jovens, até aos 35 anos, são a faixa da população que menos vota. Não quer dizer a faixa da população que está menos envolvida, porque há outras formas de participação. Mas nesta forma de participação, que é fundamental, que são as eleições pela qual se escolhem os nossos representantes no poder legislativo, o Parlamento, e de onde sai o poder executivo, o governo, a participação destes jovens é menor do que nos outros estratos populacionais. E por isso o tema deste nosso debate é especialmente pertinente e é importante vermos em que medida é que os jovens estão disponíveis para participar, em que medida da sua relação com os meios de comunicação resultam dinâmicas políticas. Antes de terminar esta nota introdutória, relembraria que há alguns exemplos, há algumas evidências históricas de como os meios de comunicação e o envolvimento dos políticos por um lado e dos cidadãos por outro nos meios produzem impactos significativos. Normalmente, quando se fala deste assunto, vem sempre à baila o debate televisivo entre Kennedy e Nixon, é quando ou na preparação das eleições presidenciais americanas de 1960. Quem assistiu ao debate pela rádio entendeu que Nixon teve uma melhor performance, teve um melhor desempenho. Quem assistiu pela televisão entendeu que foi Kennedy que teve esse melhor desempenho. Kennedy veio a ganhar essas eleições. A televisão, na altura, era um meio de comunicação social novo. Hoje temos outros meios novos, como o TikTok, o Instagram. Em que medida é que estes novos meios podem ou não ser relevantes neste ano eleitoral? É um ano eleitoral no mundo. Mais de 1/3 da população mundial irá a eleições este ano. Em Portugal temos um conjunto de eleições importantes. Já tivemos as eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Vamos ter a 10 de março as eleições legislativas. A 9 de junho teremos as eleições europeias. É um ano eleitoral importante e importa saber em que medida estes novos média terão ou não impacto. E importa saber em que medida o envolvimento dos jovens com estes novos média terá ele próprio também um impacto. E eu começaria este nosso debate, esta nossa tertúlia, interpelando José Manuel Mestre, jornalista. José Manuel Mestre, qual é a sua expectativa relativamente a este ano eleitoral na perspectiva dos meios de comunicação? Será que há aqui novidades relativamente a anos anteriores? Este ano comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. Quando falamos desta relação dos média com os atos eleitorais, todos nos lembramos daquele célebre debate entre Soares e Cunhal, nos idos anos 70 do século passado, mas também nos lembramos... Olha que não, sou doutor, olha que não, sou doutor. Não, exatamente. Também nos lembramos do impacto dos debates das eleições presidenciais de 1985, com Freitas do Amaral, Mário Soares, Salgado Zanha, Maria de Lourdes Pintacil. Bom, poderia aqui desfiar um conjunto significativo de debates e de coberturas eleitorais, mas, Manuel Mestre, será que em 2024 o que acontece é apenas aquilo que aconteceu nos anos 70, anos 80, anos 90, ou na sua perspectiva temos, de facto, novidades? Boa tarde. Há uma realidade nova que não, desde logo aquela que é paralela aos meios de comunicação social tradicionais,
que já marcou as eleições americanas, que elegeram Donald Trump, que já marcou as eleições brasileiras que elegeram Bolsonaro, que é a participação das redes sociais e onde se distribui muita informação que não é confirmada e que não é confirmável. Essa é a grande diferença entre seguir uma campanha eleitoral nos mídias tradicionais ou nos novos mídias. Nós estávamos a falar aí de campanhas, eu lembro-me também de um célebre debate em 1989 para a Câmara Municipal de Lisboa entre Jorge Sampaio, candidato a presidente da Câmara, e Marcelo Rebelo de Sousa, potencialmente favorito, e que perdeu esse debate com Jorge Sampaio, e esse debate, nesse caso, foi televisionado apenas e catapultou a partir daí Jorge Sampaio para aquela que seria a vitória na Câmara de Lisboa, e apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ter feito várias ações de proximidade, desde mergulhar no Tejo altamente poluído para demonstrar que era preciso reabilitar o Tejo, a conduzir um táxi em Lisboa para mostrar os problemas da cidade, e também de taxista, foi taxista durante um dia inteiro. O que é certo é que essas ações mediáticas acabaram por não surtir efeito, nem o facto de ele ser conhecido como uma personalidade altamente capacitada e, portanto, o debate televisivo contou muito. Hoje, e nós tivemos agora os debates televisivos, não sei se eles vão contar tanto como contou nessa altura ou como contou o tal célebre debate entre Kennedy e Nixon, porque há muita gente que se informa de outra maneira. E daqui vai o primeiro alerta nesta realidade, que é a informação que é dada nas redes sociais, nomeadamente no Instagram e no TikTok, é uma informação direcionada, sem mediação, em que os protagonistas, neste caso os candidatos, procuram passar as suas mensagens sem estarem obrigados a nenhum rigor e sem que alguém diga, olha que isto não é assim. E isto faz lembrar, quando eu comecei a ser jornalista, e havia uma televisão única, que era a RTP, e, portanto, havia posições marcadas nos comícios, nas ações de rua, e em que os partidos políticos colocavam muitas bandeiras, pessoas com bandeiras, à frente das câmaras, para parecer que havia um mar de gente interminável, houvesse ou não houvesse esse mar de gente, porque o que importava era dar a ideia de que aquela era uma campanha ganhadora. As redes sociais são iguais. Mesmo que não houvesse quase ninguém, se as câmaras de televisão não conseguissem mostrar para lá dessas bandeiras, mostrar para lá dessa realidade, ficava-se com a sensação que o partido A, que estava em muitas dificuldades, era um partido que iria ganhar as eleições ou que tinha tudo para ganhar. O que os partidos fazem hoje no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, é mostrar o seu lado, o lado onde tudo é positivo, onde tudo é agradável, tudo visa passar a mensagem de que ele é o melhor. Se alguém, e com outra atenção, que é, conhecem os nossos problemas, os problemas dos jovens, dos idosos, das várias camadas sociais, e falam para elas. Nós, por exemplo, vemos um partido político que fala para os polícias, sabe que eles têm problemas e dirige-se diretamente aos polícias. E os polícias tendem a achar que esse partido é quem os representa, sem querer saber se os outros ou não representam. Se alguém só for às redes sociais desse partido, fica limitado na visão. E aí os tais debates televisivos, a tal cobertura dos mídia, que é feita além dessa, é decisiva para que se possa saber mais. Sermos nós a tirar conclusões. Nós temos, esta é a chave para abordar qualquer coisa na vida. Todos os que nos estão a ouvir sabem o que é a literacia mediática e a importância dos jovens cruzarem a informação, de não acederem à primeira informação, de não irem atrás daquilo que pode ser uma fake news. E aqui é um pouco a mesma coisa. Nós não podemos acreditar na primeira coisa que ouvimos, sobretudo se essa até nos agrada, porque parece que vai de encontro ao que nós dizemos, porque o dinheiro não nasce do chão, as soluções também não são mágicas, e quando vemos uma solução que parece que nos resolve o nosso problema, temos de perceber se ela é execuível
ou até se esse perfil está em condições de a executar, porque é muito fácil às vezes prometer coisas sabendo que nunca tem que se executar. E esse trabalho é muito importante para cada um de nós enquanto cidadão. Os mídias introduziram uma coisa nova nesta campanha eleitoral. Sobretudo as televisões por cabo de informação, e que cria muitas dúvidas, que é aqueles comentários, que são muito mais horas do que os próprios debates, que pretendem esses comentários ajudar cada um de nós a decidir e perceber o que é importante, mas esses comentários e as notas que os comentadores dão também são apenas mais uma fonte de informação. Cada um não pode ouvir um comentário ou 10 comentários e decidir por ali. A chave para uma decisão que influi na vida de cada um de nós, da nossa família, do nosso futuro, dos que nos são próximos, é sempre avaliar e ir saber se aquilo é, de facto, uma realidade concreta. Não podemos olhar apenas para uma cobertura que pretende agradar. Os partidos, quando vão para a estrada fazer campanha eleitoral, tentam mostrar a face boa deles. E nós temos que saber as duas faces, temos que ter sempre esse critério. Eles, obviamente, que não vão dizer nós somos muito maus a fazer isto, ou nunca conseguimos resolver este problema. Nós temos que perceber quem o pode resolver e não basta dizer que o vai resolver. E esse é o grande desafio. Os mídia, a televisão, a rádio e os outros mídia são apenas uma forma de nós tentarmos lá chegar, de nós termos acesso à informação. Porque, do outro lado, o que há é sucessivos piscares de olho a tentarem atrair-nos para o seu lado. Muito bem. Não sei se respondi, só é um enquadramento global sobre esta área. Muito bem, muito obrigado, muito interessante. E agora, bom, eu vou sugerir isto a uma tertúlia, vamos conversando, mas eu sugeria começar aqui com uma pergunta para todos, para a Ana, para a Catarina, para o Lourenço e para o Pedro. Eu sei que um de vocês já vai votar, os outros três não, mas que ainda não vai votar nestas eleições está muito próximo disso, portanto já nas próximas eleições legislativas já votará. E a minha pergunta é, para começarmos esta, digamos assim, ronda, como é que se informam? Quais são os meios que estão a usar para formar a vossa opinião política? Ana, e se concordarem, tratamos a todos pelo primeiro nome e sem formalismos. Claro, antes de mais, muito obrigada pelo convite pela parte da DGE e muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui a poder participar num debate que eu considero ser mesmo muito importante. Antes de ir à questão, vou só esclarecer o nome do jornal, jornal SBNL, como a Susana me pediu. SBNL vem de Se Bem Nos Lembramos, que é uma adaptação da frase icónica de Victorino Mésio, que é o patrono da escola, da minha escola, onde foi criado este jornal e onde tive o gosto de ser coordenadora durante vários anos. Agora, passando efetivamente à questão, Ana, é deixa-me assim, brincar consigo. sim. Já tem o truque dos políticos. Eu faço-lhe uma pergunta e respondo o que quer. Sim, isto Gosto que a Catarina, quando eu lhe fizer a mesma pergunta, vai começar por responder. Ainda bem que coloca essa questão. Bem. Não, agora eu vou continuar, mas vou tentar ser um bocadinho menos político. Isto é um mau hábito do Parlamento de Jovens, peço desculpa. De facto, é difícil e eu debato-me todos os dias com qual é a melhor maneira de simultaneamente estar dentro das conversas que são adjacentes aos debates, às opiniões de outros jovens e de profissionais, de experts, entre aspas, sobre o assunto e ao mesmo tempo ter sempre a certeza que não me estou a deixar ir pela moda ou pela opinião daquela pessoa que eu considero ser mais importante ou tento sempre fugir daquilo que são as minhas naturais parcialidades, porque é impossível sermos totalmente imparciais. Agora, as redes sociais são o primeiro sítio de onde fugir, eu creio, mas é impossível. Então, o primeiro passo seria retirar-me das redes sociais, mas ao mesmo tempo tenho que reconhecer que ao fazê-lo estou a perder uma parte muito, muito importante daquilo que é saber o que é que os jovens pensam sobre a política.
viro-me para os médias tradicionais e perco um bocadinho dessa conexão novamente com as pessoas da minha idade e com as opiniões menos formais daqueles que me rodeiam. Portanto, creio aqui que o inimigo não são as redes sociais, pelo contrário. O objetivo e a necessidade é mesmo desenvolver o espírito crítico. Portanto, a minha principal fonte de informação é o conjunto de todas as fontes a que eu tenho informação, à soma de uma tentativa de ter o máximo de espírito crítico suficiente, porque creio que não interessa a quantidade de informação à minha volta, se eu conseguir de veras filtrá-la, poderei formar uma opinião mais segura sobre o assunto. Viu os debates entre os candidatos, os líderes das candidaturas a estas eleições? Sim, há uma parte significativa, sim. Muitas vezes é impossível segui-los em direto por serem tão curtos, mas tenho seguido a maior parte. Muito bem, obrigado. Catarina, quais são as fontes de informação que tem usado para formar a sua opinião política? Honestamente, desde cedo nunca me foi instaurado qualquer tipo de orientação política, nem sequer a desenvolver esse tal de espírito crítico. E acho que por mim própria, eu estou em concordância com a Ana em praticamente tudo aquilo que ela disse, de que é o resultado do conjunto daquilo a que nós temos acesso. Neste caso, já a nossa geração, é tanto os mídias tradicionais, tanto os novos mídias. Mas eu tenho quase certeza que posso afirmar por todos os jovens que poucos deles já recorrem aos mídias tradicionais e de facto recorrem aos novos mídias porque é o que lhes foca mais a atenção. Mas em certa parte não há tanta essa credibilidade da parte dos mídias e por isso deveria haver um investimento na sua veracidade e no cuidado que deveríamos ter ao usar as redes sociais, o impacto que as nossas ações, tanto nesta questão política, tanto em muitas outras abordagens, para de facto poder se tornar um ambiente mais saudável. Isto porque acredito que da maneira que as coisas estão e a que chegamos a esta altura, de facto, as redes sociais não vão ser algo que vá sair, é algo que veio para ficar e tenho a certeza que cada vez mais se vai desenvolver e investir neste tipo de meios, o que faz com que os mídias tradicionais percam força. Em relação diretamente à pergunta, por mim própria, e acho que é isto que é importante no desenvolvimento do espírito crítico, é nós procurarmos, queremos saber mais, mas para isso nós também temos que cultivar um interesse, o que atualmente nos jovens é bastante complicado, porque para eles estarem ligados com este tipo de ramos, nomeadamente a política, o país, a democracia, é preciso haver algo que os cative. Neste momento, o que não os cativa é precisamente o descontentamento em que eles estão em relação ao país. Os jovens, a ideologia deles é quererem se afastar. Portanto, tudo o que tem a ver com eleições, com o bem-estar do país, eu posso afirmar que, inclusivamente, que os projetos que eu tenho vindo a trabalhar até abordam esta questão, da falta de preocupação e de interesse dos jovens e a sua participação ativa na democracia. Espero ter respondido à sua pergunta. Vamos colocando mais, mas deixe-me só perceber melhor essa última ideia. Portanto, a sua convicção é que não existe nos jovens, em grande parte, quer dizer, quando dizemos nos jovens, naturalmente existem alguns, mas em grande medida não existe nos jovens uma preocupação com o bem comum. É isso? Ou seja, o seu interesse, a sua orientação está mais focada num interesse seu imediato. Sim, individual. Individual. E acha que isso é suscetível depois de ter repercussões políticas, nas opções políticas? Sim. Tanto que é visível, pronto, opiniões são para ser respeitadas e compartilhadas, mas há diversas opiniões que uma pessoa consegue ter a percepção que de facto aquela escolha é derivado de algo individual, que de facto não há esse pensamento de uma vivência em sociedade, um bem-estar para se viver numa sociedade, que todos nós temos que ter um contributo para isso mesmo. Não, é derivado mesmo do interesse individual. Inclusivamente já vi próprias pessoas a afirmarem que não interessa aos outros, querem o seu bem-estar e a escolha que elas fazem deriva disso, completamente. Obrigado. E Catarina, a mesma pergunta que fiz à Ana, acompanhou os debates entre os líderes das candidaturas a estas eleições? Acompanho alguns, mas é algo que eu tenho estado a começar a trabalhar mais, porque lá está, desde cedo nunca fui muito instaurada a este ramo da política. A minha mãe sempre nos afastou muito disto e eu, por mim própria, é que tenho começado a investir nesse meio. Muito bem, obrigado. Lourenço, Obrigada. a mesma pergunta. Que
fontes de informação é que usa para formar o seu entendimento, a sua orientação política? Boa tarde a todos. Antes de mais, também agradecer então aqui o convite da DGE num período pré-eleitoral e tão necessário este tipo de debates, principalmente para uma idade como a minha, que já vou votar pela minha primeira vez e é conveniente estar instruído e ter algumas noções antes de ir votar. Bom, eu creio que, respondendo também à pergunta, eu creio que todos nós somos moldados pelo nosso contexto social, por todo o nosso contexto familiar. Eu creio que é necessário desenvolvermos uma espécie de sentido crítico e antes de lermos ou antes de vermos qualquer debate, eu creio que todos nós temos que investir na nossa formação. Porque se não tivermos formação, não vamos perceber certos contextos, não vamos perceber certas medidas e vamos ser facilmente manipulados por debates, por políticos e por programas eleitorais que contêm muitas medidas e muitas medidas que muitas delas uh, podem ser falaciosas ou podem ser muito difíceis de implementar. Mas sim, creio que após esse investimento na formação deveríamos pesquisar. Confesso que utilizo bastante meios alternativos. Tenho acompanhado os debates também, tenho acompanhado alguns comentadores que gosto de ouvir, mas creio que ler os programas eleitorais que os partidos vão publicando também é uma boa fonte de informação para percebermos a mundivisão de todos estes candidatos à presidência. E já leu candidatos à Assembleia da República, no caso, À mas Assembleia. Já leu programas eleitorais das candidaturas? Sim, creio que já li alguns dos partidos mais, que eu diria que são mais relevantes. Uhum. Mas olha, E fantástico, que já fez algo que 99% dos portugueses não faz. Parabéns. acredito que sim, acredito que sim. E tem acompanhado os debates? Sim, confesso que não consegui acompanhar todos, mas aqueles que eu destaquei, aqueles que eu achei à partida mais interessantes, acompanhei. E outros que também não achei interessantes, mas gostaria de dar o benefício da dúvida para perceber algumas mundivisões, também acompanhei. Muito bem. Pedro, a mesma pergunta para si. Fontes de informação tem usado para formar a sua orientação política? Boa tarde, desde já queria agradecer o convite para participar nesta tertúlia. Bom, a mim nunca me foi imposta nenhuma opinião política, digamos assim, nenhuma inclinação. Sempre tive de pesquisar por mim mesmo e acho que os mídia tiveram grande influência, na minha opinião. Até porque foi através da televisão, inicialmente, que eu comecei a perceber melhor de como é que funcionava a política, o que é que era esquerda, o que é que era direita, as partes base. E agora sinto que me tenho afastado um bocadinho desses mídias mais tradicionais e tenho-me virado mais para as redes sociais. Mas partilho da mesma opinião que a minha colega Ana. Precisamos de desenvolver espírito crítico, para conseguir avaliar o que é uma informação verdadeira, do que é uma informação falsa. Por isso eu não me limito apenas a ver as publicações e a ver o conteúdo que as redes sociais me transmitem. Eu pego nele, pesquiso e tento ver a fundo o seu sentido, pronto. Claro que sendo um aluno de Línguas e Humanidades também tenho disciplinas como História, por exemplo, que me ajudam a ter uma ideia de como os diferentes partidos ou ideais políticos influenciam os países onde atuam. E perante isto tento sempre relacionar esses acontecimentos com os tempos atuais, e ter em conta quais são as propostas de cada partido atualmente. Acompanhou os debates? Confesso que não tenho sido muito assíduo nos debates, vi, tal como o meu colega Lourenço, aqueles que considerei mais importantes para mim, mas de certa forma sinto que a política é um assunto complexo e tão distante da minha realidade, da realidade de um rapaz da minha idade, pronto, mas reconheço a importância de me informar sobre essa questão e pretendo reservar um pouco de tempo para me envolver mais e entender melhor as propostas dos diferentes candidatos. Pedro, agora uma pergunta diferente, com uma resposta assim, genuína e instantânea. Nos últimos 2 dias, através das redes sociais, TikTok, Instagram, não sei que redes sociais usa, mas através das redes sociais, teve contacto com conteúdos políticos, de propaganda política, de vídeos ou textos de candidatos, de candidaturas, de partidos?
Ou seja, Uh, último 2 dias. sim. Eu tenho andado um bocado mais afastado das redes sociais, até porque tenho estado muito ocupado com questões escolares e portanto, evito aceder às redes sociais, mas cada vez que lá entro, deparo-me sempre com determinados candidatos, sim. Uh, e, e pronto, acho que é um conteúdo que, mesmo que nós tentemos fugir, tal como referiu a minha colega Ana, é difícil, é muito difícil porque está muito presente no nosso dia a dia, principalmente nas redes sociais. E então agora deixa-me fazer-lhe a pergunta a seguir, que é, consumiu conteúdos políticos através das redes sociais, e o que é que fez para verificar se o que lá constava era verdade ou não? Teve alguma preocupação? Foi fazer pesquisas noutro sítio para ver se... Porque eu presumo que, por exemplo, não sei se tem conta de TikTok, mas que no TikTok estejam a circular muitos vídeos com afirmações de candidatos, com alguns deles até que sejam excertos dos debates, mas obviamente aquela parte que interessa a quem faz circular. Uh, o que é que fez para confirmar se esses conteúdos que fez são verdadeiros ou não? Eu não tenho TikTok, mas tenho Instagram e deparo-me com as mesmas situações, ou muito semelhantes, pronto. E eu tento sempre pegar nessas determinadas notícias e nesse determinado conteúdo e ir pesquisar em sites de jornais de maior renome, jornais digitais, que me ajudam a distinguir o que é uma notícia verdadeira ou não. E acha que no seu contexto, enfim, nas pessoas que estão à sua volta, na escola, nos outros sítios, acha que os jovens têm esse hábito de fazer isso que o Pedro faz? Para ser sincero, e tenho de admitir que também só comecei a ter este hábito muito recentemente, talvez há um ano ou dois, e acredito que os jovens da minha idade talvez estejam, como a minha colega Catarina disse, muito descredibilizados, com o que tem acontecido no nosso país, então acabam por não procurar tanto saber se determinada coisa é verdade ou não, e acabam por não ter não estar tão ligados a esta vertente política e não pesquisar tanto. Agora, enfim, não vou perguntar individualmente, para também não usarmos demasiado tempo, mas Lourenço, Catarina, Ana, relativamente a esta pergunta, se eu tivesse feito em primeiro lugar a vocês por uma resposta genuína, a resposta seria de alguma forma diferente da do Pedro ou seria igual? Lourenço. Bem, eu creio que não, eu acho que todos nós somos bombardeados por. Bem, eu pessoalmente também não tenho TikTok, mas é a mesma situação com o meu colega Pedro, também no Instagram. Somos bombardeados com informação nesta área, somos bombardeados com medidas ou com confrontos e por vezes também com apelo ao ódio por parte de alguns partidos ou de alguns líderes de alguns partidos, ahm, que, que temos que comprovar se são ou não verdadeiros. E eu acho que a aposta na formação, como referi anteriormente, ajuda muito quando conseguimos para distinguir o que é um conteúdo que é efetivamente passível de ser implementado ou não. E eu creio que sim, com uma aposta na formação seria uma boa solução para, para todas estas campanhas de desinformação que todos nós somos Catarina, alvo. Catarina, tem algo a acrescentar? Sim, eu estou de acordo com os meus colegas, inclusivamente eu acho que os meios das redes sociais são usados principalmente nesta área da orientação política, porque tendem a ter muita influência através da ilusão daquilo, que nós queremos ouvir. Ou seja, as pessoas que estão do outro lado do partido político dizem-nos exatamente aquilo que nós pretendemos, que eles sabem que nós precisamos e que nós lutamos por isso, para dar uma ideia de que, de facto, sim, eles estão a fazer algo por nós, sem nós termos qualquer tipo de confirmação, como estavam a dizer, sobre a veracidade disso, sobre sequer a possibilidade de ajustarem determinadas situações para a população e de facto poderem cumprir promessas que fazem, muitas vezes dizendo assim da boca para fora. Ana. Uma vez mais, eu concordo, realmente eu acho que é incontornável a influência das redes sociais na opinião política dos jovens e esta questão de confirmar a veracidade das informações que são partilhadas nas redes sociais, eu acho que é cada vez mais difícil, até porque a quantidade de informação é megalómana nas redes sociais e, portanto, somos assoberbados mais por um sentimento de desorientação do que sequer por um reflexo de ir confirmar aquilo que lemos e aquilo que vemos à nossa volta. Nós estamos a viver
deixa-me só terminar, porque eu acho que isto é mesmo muito importante e é o que explica tudo isto, que é, nós vivemos uma pandemia, jovens da nossa idade, 17, 18 anos, vivemos uma pandemia, vivemos uma crise económica vincada, estamos agora a ver duas guerras que são muito mediatizadas e que, no caso do conflito na Palestina, são altamente complexas e estão misturadas em discussões muito maiores sobre histórias, relações internacionais. Tudo isso é muito, muito difícil de se confirmar, entre aspas, de um momento para o outro, com alguma facilidade, de ver se realmente estamos a ir no sentido certo e no sentido da verdade. Gustavo Manuel Mestre, existe esta percepção e também existem estudos de audiência que mostram que os média tradicionais, aqui televisão em particular, têm pouca audiência neste extrato da população mais jovem. Às vezes, quando vemos os conteúdos televisivos, da comunicação social em geral, mas agora estava a pensar em particular televisivos, também percebemos que parece que não há tanto cuidado ou tanto interesse neste extrato. Estou, por exemplo, a pensar no último debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, em que foram feitas, os moderadores fizeram várias perguntas, mas não houve nenhuma pergunta específica sobre a juventude e as propostas para a juventude. Acha que os média tradicionais, de alguma forma, também estão a esquecer o jovem? Os médias tradicionais têm um defeito, que tem tudo, nada é completo neste processo. E dirigem-se às massas, por isso são mass media, e apontam para zonas de limite, mas sempre dirigem-se a grupos muito grandes e não ao interesse individual. E isto entronca numa questão essencial que tanto a Ana Beatriz, a Catarina Lourenço e o Pedro aqui disseram, que é, em qualquer caso, é necessário triar informação. Porque o que é que os médias tradicionais, ninguém consegue ficar esclarecido, apesar das imensas horas que são dedicadas, mas totalmente esclarecido sobre o programa, sobre a viabilidade das propostas, seguindo os mídias tradicionais. É preciso sempre, mesmo nos mídias tradicionais, o que o que é dito é um aperitivo para irmos procurar mais. Há uma diferença em qualquer dos casos, é esse o papel do jornalista, que é fazer a mediação. E é não deixar que o político diga uma coisa sem que seja imediatamente confrontado com a diferença entre isso que disse e a sua prática, ou isso que disse e o que está no seu programa, ou isso que disse e o facto de haver ou não dinheiro para fazer essa medida, porque o dinheiro não chove em lado nenhum e muito menos num país com a dimensão portuguesa. Isto afasta os jovens, mas afasta também o tempo. Hoje os jovens, como têm à disposição meios tecnológicos que lhes permitem aceder muito rapidamente à informação, é difícil ficar em 1h15 a seguir um debate. É difícil ficar mais de 1h30 a seguir um telejornal. São tempos muito grandes que têm a ver com uma outra realidade, que é a realidade da sobrevivência dos órgãos de comunicação social tradicionais, que precisam de ter audiências para ter receitas publicitárias e, portanto, têm tempos que são diferentes daqueles que um jovem tem para dedicar ao assunto. O problema é que, se mesmo nos mídias tradicionais precisamos de receber informação, mas depois de saber mais para formar a nossa opinião, quando saímos dos mídias tradicionais para o TikTok, para o Instagram, para as redes sociais, a situação é mais complexa, porque, e o Pedro dizia aqui que a política está muito distante de um rapaz da minha idade. Ora, esse é um problema, mas um rapaz da idade do Pedro, quando quiser escolher a sua opção, vai ter de pensar um bocadinho em política, porque as decisões políticas vão influenciar a sua vida e vão influenciar o seu futuro. E tem que fazer uma coisa como em tudo o resto na vida, não pode ir de acordo com a primeira coisa que ele diz no café, que os colegas dizem no café, com a primeira coisa que ouve. Ele tem de procurar informação e se ela não é mediada por um jornalista, se está ali, se aparece assim de repente em catadupa, informação, cada vez que lá vamos, como dizia Salvador Lourenço, ora, o que é preciso é que ela seja triada. O objetivo é desenvolver o máximo de espírito crítico e o acesso ao máximo de informação
disse a Ana Beatriz logo no início. E é justamente isso que é preciso, e é preciso não ficar preso só aos mídias tradicionais, nem preso só às redes sociais, que essas, sendo o meio mais rápido, é preciso que os jovens percebam que não é alguém dizer-lhes uma coisa que ela passa a ser verdade. Quando no recreio da escola, no intervalo, discutimos as coisas, a nossa opinião forma-se, era assim quando eu era jovem, é com eles, depois do debate de várias ideias. E ela vai evoluindo, porque de repente encontramos um elemento que é novo. Ora, se nós fazemos isso no nosso dia a dia, se ajustamos a nossa posição final com o que ouvimos, aqui também temos que o fazer. E esse é que é o papel. Os mídias tradicionais nunca chegaram, nunca foram suficientes. Agora, tinham uma diferença, têm uma diferença, que é a tal mediação, ajuda a esclarecer, mas é preciso, também neles, mas sobretudo onde não há qualquer controle e onde a mensagem é mesmo para nos ir direitinho ao coração, perceber que é isso que estão a fazer connosco. E, portanto, por mais, até pode estar tudo certo, mas nós temos que confirmar. E os mídias tradicionais são uma forma de lá chegar, de procurar informação, de ler artigos de jornais que explicam, mas cada coisa que nos dizem nós temos que atriar. Temos que partir do princípio o mesmo comportamento com as fake news. Porque senão, se acreditamos apenas no que nos dizem num sítio sem qualquer controlo de rigor, de credibilidade, de seriedade, isso é muito complicado depois para as nossas escolhas e para as escolhas que vão influir na nossa vida. Obrigado. Bem, estamos a aproximar do tempo previsto. Eu tinha aqui muitas perguntas, mas agora vou tentar abordar aqui uma dimensão diferente. Até agora estava nesta dimensão um pouco mais passiva, se é que assim posso dizer. Nós, enquanto destinatários de informação. Mas eu agora gostaria de perceber, Ana, Catarina, Lourenço, Pedro, o vosso papel proativo. Em que medida é que vocês são produtores e em que medida é que são veículos na transmissão de informações produzidas por outros. Ana, quais são os seus hábitos de produção e de partilha de conteúdos nas redes sociais no que diz respeito a esta dimensão política? Tem esse hábito? Faz reposts, retweets de coisas que lhe chegam? E a Ana, por si, faz a produção de conteúdos? Bem, em termos de partilha daquilo que já existe, eu tento sempre fazê-lo com muito, muito tempo de reflexão e nunca com algo que eu vejo, concordo ou acho que concordo e clico logo no botão de partilhar e repostar nas stories ou algo do género. Portanto, em termos de partilha, é muito reduzida e muito, muito rara. Em termos de produção, como já participo e já escrevo para o jornal da minha escola, um jornal que tem ganhado alguma atenção bastante significativa da comunidade escolar, tem sempre escrito lá e o tipo de coisas que escrevo geralmente tem sempre alguma veia política e alguma veia de opinião relacionada com isso. Nesse aspecto, são sempre coisas que eu tento sempre puxar mais para a percepção histórica, para uma percepção histórica, para uma percepção das ciências sociais, em vez de uma análise daquilo que está a acontecer no momento, porque não confio 100% nas minhas capacidades, neste momento, com 17 anos, para fazer uma análise quase em tempo real. E também, em termos de comunidade escolar, luto sempre por ser esse o caminho, procurar mais as ciências sociais e a história, e não só aquilo que está a acontecer neste momento. Presumo do que disse então que não faz, por exemplo, uma publicação no Instagram a manifestar apoio a uma certa ideia política ou a colocar questões sobre alguma proposta de um partido ou de uma candidatura. Não, no meu caso, não. Lourenço, tem hábitos de partilha de informação em redes sociais, de reposts, de produção de conteúdos originais? Bem, eu não sou muito ativo nas minhas redes sociais, não é algo com que eu utilizo frequentemente, mas gosto de produzir valor de outra maneira. Gosto de participar em debates amadores
com colegas, com alguém de interesse. E quem me conhece sabe que eu tenho opiniões bastante vicadas, porém passivas de serem alteradas, senão não valeria a pena um debate, sobre o rumo que eu creio que o país deveria tomar, e sendo eu mais interessado pelo âmbito económico, é muito por aí. Gosto muito de discutir a questão económica e social do país e gosto de expressar a minha opinião e complementá-la com factos que vou vendo, porém cara a cara e sem a utilização dessas redes sociais. Gosto também de Portanto, são complementar debates isso. presenciais, é isso? E sem serem transmitidos. São de forma de Precisamente, grupo, numa sala, ou num café, ou o que seja, e discutem nesse sentido. precisamente, precisamente. Muito Creio bem. que acho que podemos ajudar os outros começando por nós. É um pouco essa a minha filosofia. Creio que tenho a certeza que se todos tivermos este papel proativo e nos informarmos a nós próprios, estaremos a contribuir de uma forma muito ativa para a evolução do país. Muito bem. Catarina, a mesma pergunta. Tem hábitos de proatividade no que diz Ah, respeito a questões políticas? é algo bastante raro, porque assim tal como os meus colegas, eu prefiro tentar implementar algo fora desse tipo de ambiente, porque não só eu acho que é mais significativo tanto para mim, tanto para as pessoas que eu vou impactar, do que promover outro tipo de interações, qualquer tipo de conteúdo envolve temas mais negligenciados, que eu acho que também é isso que cativa mais os jovens. Ai, não, professora. Muito bem. Pedro, a mesma pergunta para si. Tem hábitos de proatividade no que diz respeito, enfim, nesta relação dos média com a atividade política? Política aqui no, Ah, sim, sim. enquanto cidadão. Falando um bocadinho nos média. Em relação às redes sociais, eu acabo por não estar tão próximo, assim como os meus colegas, pronto, acho que todos partilhamos um bocadinho da mesma opinião. Porém, de vez em quando acontece-me republicar, repostar um determinado conteúdo que achei interessante para que os meus amigos também o possam ver. Por exemplo, acho que foi ontem ou antes de ontem, hum, vi um conteúdo acerca acho que foi uma publicação da comunidade da cultura e da arte, acerca dos debates e de não haver nenhuma pergunta sobre cultura dentro dos 27 debates que temos assistido e eu acabei por a repostar. Mas é uma coisa que acontece ocasionalmente, não é muito comum. E assim como o meu colega Lourenço, acabo mais por falar com os meus amigos numa conversa mais pessoal, por exemplo, num refeitório ou num café, pronto. Diga uma coisa, os quatro, acham que os vossos hábitos são representativos do vosso extrato etário? Ou, porque das respostas que foram dando, todos me pareceram bastante cautelosos e responsáveis na utilização das redes sociais. Mas parece-vos que este é o padrão de comportamento no vosso extrato etário? Lourenço. Bem, pelo que eu vou conseguindo sondar, eu creio que, e nesses debates também que eu tento ter, eu, cre- a percepção que eu tenho é que as pessoas não se informam antes de falarem, ou melhor, não vão a fundo numa questão antes de falarem dela. Eu creio que falar pela superficialidade não nos leva a nada e creio que a minha faixa etária está muito contaminada por o diz que disse, por fake news e por meios de comunicação que nem sempre são os mais adequados. Por isso, não. Creio que nós não somos a representatividade da nossa faixa etária nesse sentido. Obrigado. Ana, há alguma coisa a acrescentar a esta pergunta? Eu concordo com o Lourenço, não de todo. Eu acho que a maior parte dos jovens dividem-se entre uma quase total apatia e ignorância quanto àquilo que se passa na política em Portugal, ou então por quase um clubismo bastante vincado, geralmente relacionado com, pelo menos na experiência que eu tenho, nas pessoas que eu conheço, relacionado com filiações das juventudes políticas, em que estão quase, não é obrigados, mas é esperado deles que partilhem tudo aquilo que o partido a que estão afiliados diz, que partilhem todas as opiniões que são as opiniões públicas desse partido. E, portanto, Muito bem. este grupo de jovens que está como nós é bastante raro. Muito bem. Obrigado, Pedro. Concorda? Sim, de certa forma concordo com os meus colegas e acho que
que até eu, por vezes, numa conversa com os meus amigos, acabo por falar de coisas que não estou completamente confortável e que acabo por não saber tanto acerca desse assunto. E tento evitar isso, mas acho que é um bocadinho. É difícil fugirmos disso. Às vezes Muito acabamos bem. por partilhar informações erradas, digamos assim, erradas ou à qual não temos a certeza se são verdadeiras ou não. Obrigado. Catarina, para finalizar esta ronda, gostaria de. Peço desculpa, precisava que voltasse a repetir a pergunta porque a rede está a falhar e isto já foi abaixo umas quantas vezes. Peço desculpa. Não faz mal. Estava eu a dizer que das respostas que foram dando às minhas perguntas, me pareceu que vocês, os quatro, são bastante responsáveis na utilização que fazem das redes sociais, são cautelosos, e a minha pergunta era saber se a vossa percepção é que no vosso extrato etário, se este é o padrão ou se vocês são a exceção. Eu acho que é bastante relativo. Tanto há mais exceções, como também há padrões diferentes. Eu acho que isto depende de pessoa para pessoa, porque há quem consuma de facto muito as redes sociais e tenha um determinado cuidado, que não seja por isso que se expõe de determinada maneira, quer as suas orientações políticas, as suas escolhas ou até propriamente a sua vida pessoal, como também há quem pouco consuma os conteúdos sociais e de facto não tenha qualquer tipo de cuidado. É por isso que eu acho que é importante implementarmos a consciencialização e a importância da educação sobre este tipo de conteúdos e a utilização das redes sociais, porque de facto elas podem nos impactuar e assim deixar de haver esta relatividade e construirmos um padrão de sim, nós usamos as redes sociais, é algo que é usado de maneira recorrente, mas também de forma segura, não só para nos prevenirmos a nós em termos de segurança, mas também por podermos ter credibilidade naquilo que nós vemos nas notícias, nas orientações políticas, sem termos de estar continuamente a questionar. E acho que é isso. Muito obrigado. Eu tinha aqui pensado bastantes mais perguntas para vos colocar, mas o tempo voa. Mas também gostaria de vos dar a oportunidade para vocês próprios colocarem perguntas e aproveitando a circunstância, o privilégio de termos aqui um jornalista com o currículo José Manuel Mestres, gostaria de vos perguntar se tem alguma pergunta que gostassem de lhe colocar. Ana. Eu gostava de mencionar aqui o contexto açoriano como sendo definitivamente um pouco diferente do nacional, tendo em conta que já vivemos, já passamos por umas eleições legislativas em janeiro e que foram caracterizadas por, mesmo entre os jovens, uma divisão das pessoas quase entre identidades, não por ideais políticos, mas por identidades. Eu gostava de perguntar ao senhor jornalista se acha que este padrão é algo que está espalhado pelo país, talvez até pelo contexto internacional. A verdade é que o ser-se açoriano tem uma identidade muito bem definida nas mentes dos jovens e, portanto, gostava de saber de que maneira é que talvez exista o contacto e a ligação entre identidades e com certas comunidades e depois a relação com a política em geral. José Manuel Mestres, posso lhe pedir uma resposta telegráfica? Sim, o padrão é a regra, não só nos Açores, a tendência é que a personalidade onde se centra a campanha eleitoral seja o fator decisivo e não aquilo que defende, e isso é um dos problemas da abordagem política. E eu queria, nessa resposta fotográfica, acrescentar uma coisa, que é a história das redes sociais terem vindo para ficar, vieram e também dependem muito e usam muito essa personalidade, a capacidade de comunicação, mas há uma forma, só há uma forma de lidar com isso, foi aqui muito referida, que é pesquisar, informar-nos ou, como disse o Lourenço, ter uma perspectiva de mundivisões, perceber o mundo para além do óbvio, e isso é o fundamental para se conseguir ultrapassar a limitação que uma personalidade que fica bem na televisão, que fica bem na imagem do nosso telemóvel, tirar partido, ter poder de comunicação e isso esconder o essencial. E é preciso escrutinar isso, porque isso é que está a ser decisivo. Muito bem, obrigado. Pedro, gostaria de colocar alguma pergunta ao José Manuel Mestres? Muito sucintamente, há pouco usei o termo telegráfico, talvez hoje devemos substituir telegráfico por twitteriano, não sei, mas em poucas palavras. Queria perguntar talvez como é que se sente
sendo jornalista há tantos anos, com a desinformação e estas notícias erróneas que vê presente nas redes sociais, que são os novos mídia. Como é que se sente em relação a isso? Eu lido todos os dias com isso. É o papel do jornalista, é lidar com a informação que não está, ou que não está completa, ou que tem desinformação. E, portanto, eu duvido, logo sou jornalista. E o problema é que nós, como cidadãos, também devemos ter essa atitude. Porque se tivermos essa atitude, eu quando vejo uma notícia falsa, ou quando vejo qualquer notícia, vou procurar saber se ela é verdadeira. Não a compro à primeira, nem à segunda, nem à terceira. E esse papel que eu faço, não me incomoda por aí, o que me incomoda é depois quem não faz esse trabalho de casa e acredita no que é falso. É preciso fazer trabalho de casa quando nos dão a papa feita. Se alguém nos der uma refeição que nós não sabemos o que está lá, nós vamos querer saber o que é aquilo. Pegando na piada do McDonald's, que seria feito os hambúrgueres com minhocas, não é? Nós não acreditamos à primeira, mas quando vemos temos que perceber. Aqui nós não podemos comer minhocas pensando que estamos a comer bife do lombo. Muito obrigado. Catarina, tem alguma pergunta que gostasse de colocar Sim, eu gostaria de perguntar ao senhor jornalista se acha, na sua opinião, que futuramente vai haver uma fusão ou parceria entre os novos mídia e os mídias tradicionais, conseguindo trazer também para a televisão, por exemplo, o público-alvo que talvez pretendia alcançar mais, que é o público jovem, e simultaneamente para as questões das redes sociais, se o facto do jornalismo ser produzido por profissionais de área em que seguem determinados para aplicar isso nas redes sociais de modo a promover um ambiente mais saudável e a não questionarmos tanto a veracidade destas situações. Muito bem. José Manuel Mestre, mais uma vez, uma Eu resposta. acho, eu acho que isso já existe, porque hoje, desde logo, nós, por exemplo, temos os programas nas várias televisões para desmontar os polígrafos para saber se é verdade ou mentira. Essa aproximação é feita porque normalmente uma notícia que é dada nas redes sociais é notícia nos meios de comunicação social e normalmente também é notícia muitas vezes clarificando ou desmentindo-a. Nunca pode, é dizer, no dia em que nós tivermos meios de comunicação tradicional que apenas repliquem os meios os TikToks, os Instagrams, sem questionarem, estamos nas mãos do diabo, porque deixou de existir a tal mediação. O meio de comunicação tradicional, a diferença dele é que faz mediação, verifica se é verdade. Às vezes não verificam, às vezes não fazem. Eu sei, é verdade. O caminho tem que ser esse, embora a sobrevivência económica possa levar para o outro lado. Mas o caminho é trazer as redes sociais, mas para clarificar o que lá é dito. Isso já é feito, como os jovens não estão lá, muitas vezes não veem, mas esse é que tem que ser cada vez mais o papel do jornalista. Muito bem. A Susana Tavares já reapareceu no ecrã. Presumo que nos Exato. queira dizer que o nosso tempo está a chegar ao fim, mas vou dar a oportunidade também ao Lourenço para colocar uma Sim. questão ao José Manuel Mestre. Sim, eu só gostaria de interpelar e perguntar se o senhor jornalista crê que o sentido crítico se está a esbater e se de certa forma dá para perceber que as massas preferem ver apenas as opiniões dos comentadores e não o conteúdo feito pelos candidatos em si próprio, como os debates e todo o conteúdo oficial e não só mesmo os comentários. Eu acho que não se está a esbater agora. Há muita gente que não pratica esse sentido crítico e é fundamental que esse sentido crítico seja exercido por cada um de nós. Por exemplo, eu vou gastar aqui um minuto, foram feitas por alguns de vós não, mas de outros grupos, perguntas, e um deles é qual é o papel para a inteligência artificial na democracia. É um perigo se ela não houver sentido crítico. E é preciso perceber que sentido crítico não é o mesmo que criticar. Nós devemos ter sentido crítico no sentido de questionar, de perguntar-nos como é que nessa realidade
nós convivemos com ela. E isso é muito importante para que não seja feita uma disseminação de notícias falsas. É sempre o papel de cada um de nós que ganhou hoje uma importância muito maior e é esse papel que deve ser exercido. O jornalista é apenas aquele que ajuda, mediando entre os factos e a realidade, mediando, perguntando, questionando. Depois nós não nos podemos demitir. E hoje em dia a política já não é muito Benfica Sporting, o Sporting Porto ou Porto Sporting Porto Benfica, que existiu durante muito tempo na política, em que as pessoas iam com camisola. Hoje já não vão, mas não podem ir à primeira coisa que ouvem. Têm que se questionar, porque se não se questionarem, isso é complicado. Uma das perguntas era o que é que eu pensava sobre a divulgação de notícias sem o cruzamento de fontes que atestem a sua veracidade. Ora bem, é isso que o jornalista tem que fazer. E é isso que também tem que ser feito por cada cidadão, porque senão, se não fizer, o jornalista faz isso, é esse o seu papel, se não o fizer, falhou. Tem que confirmar sempre tudo. O problema é que nas redes sociais isso não é feito por ninguém. E, felizmente, cada um de nós tem o privilégio de poder fazê-lo. Não se pode demitir disso, porque depois vai pagar isso, de certeza, muito caro. Há uma outra pergunta também sobre o papel das sondagens. As sondagens são um instrumento feito num determinado momento, mas que não influencia o resultado. Aquilo muda. Nós temos uma opinião hoje, daqui a uma semana podemos ter uma diferente. E, portanto, também não devemos ter isso como fator decisivo. A pergunta também era se era à boca de urna. As sondagens à boca de urna é só para sabermos na noite das eleições o resultado. As que importam para a nossa opinião são as anteriores. Mas temos que ter cuidado com elas. Elas não substituem aquilo que é a nossa opinião. Há aqui uma pergunta, se não deveria haver um espaço televisivo com mais tempo para cada líder do partido explanar as medidas que propõe. Existem uns tempos de antena. Também eles são como os TikToks. São dos partidos vendem as suas ideias. O problema é que os mídia têm limitações comerciais e o espaço ou é apelativo ou não tem audiências, mas mesmo assim nós tivemos um tempo imenso dado agora aos debates e, portanto, aí a questão é diferente. Depois esses mídias já não influenciam a opinião pública. Os mídias não devem querer influenciar, devem querer informar, deve ser esse o seu papel e é esse que eu defendo, não um mídia que muda a realidade, porque a realidade tem que ter literacia de quem a segue e os mídias devem ser apenas uma ajuda para haver essa tal imensidão de informação que depois cada um de nós deve trocar, deve saber trocar por miúdos e interpretar para chegar aos factos. Muito bem. José Manuel Mestre, peço desculpa estar a interromper, mas de facto aquilo que está a dizer vai no fundo aqui à lista de perguntas que nós já tínhamos de pessoas que se inscreveram e fizeram. No entanto, eu queria alertar e pedir aos participantes que se tiverem perguntas podem colocar no chat, podem levantar a mão, porque este é o momento para podermos conversar agora todos com todos estes oradores, com todos estes convidados. Queria só aproveitar também, porque o José Manuel Mestre estava a referir a questão dos média influenciarem a opinião pública. E aqui o papel do jornalista em concreto, como é que deve ser o papel do jornalista? Porque às vezes temos aqui problemas. Sim. Eu percebo que há o jornalista e há o jornalista que dá a opinião e há o jornalista que faz análise. A análise não deve conter a opinião, não deve influenciar a opinião pública, deve ajudar a interpretar factos. A opinião já é um outro patamar, normalmente é exercida por jornalistas e cria aqui uma entropia entre a notícia, os factos e o seu resultado na opinião pública. Eu percebo que seja preciso ajudar a formar a opinião, mas esse processo não é o do jornalista. O do jornalista é olhar para os factos, interpretá-los, questioná-los, não acreditar, ter por princípio a dúvida metódica, questionando sempre tudo e tentando depois que o seu trabalho diário reflita as questões que colocou sobre a realidade. O que vai influenciar a opinião pública é esse seu
essa sua tentativa de esclarecimento, se quisermos. O jornalista não pode ser parte na matéria. Nos Estados Unidos há uma lógica ligeiramente diferente. Sobretudo, no jornalista não há. O órgão de comunicação social é que tem. O jornalista normalmente também faz isso e esse deve ser o papel do jornalista. Muitas vezes ele parece estar do outro lado, que ele está sempre do outro lado. Ele está sempre a questionar. Quando ele está perante um político ou um outro ator qualquer, ele nunca faz parte daquele filme. O seu filme é o do cidadão que duvida. Ele coloca as dúvidas pelos cidadãos. E depois os cidadãos não devem ser levados ao colo pelo jornalista a dizer você vai decidir assim. Não. O jornalista deve lhe dar informação para que o cidadão possa depois decidir informado ou que aquilo que resulta dali faça o cidadão ficar com curiosidade de saber mais. É isso que eu defendo. E também, voltando um pouco atrás à questão que nós tínhamos da inteligência artificial, o papel da inteligência artificial na democracia. E vocês falaram há pouco muito na questão relacionada com o espírito crítico. E também falaram muito no consumo de informação nos novos média. E, portanto, nós sabemos que por trás desta inteligência artificial temos algoritmos que rastreiam todas os nossos comportamentos online e há aqui uma questão que, de facto, foi feita por um dos participantes que combater as ferramentas da inteligência artificial na disseminação de conteúdos falsos e duvidosos. E, de facto, há aqui, da vossa parte, aqui algo que queiram partilhar? Como é que nós nos podemos proteger? Porque isto é um fenómeno novo. Bem, Não tão novo. Bem, eu creio que nós temos um país muito envelhecido. Nós temos um país em que mais de 25% das pessoas têm mais de 65 anos. E essas pessoas e as pessoas desta geração não têm a capacidade de perceber que o mundo está a evoluir de uma forma tão rápida em que até as pessoas estão a falar e que as vozes são as mesmas e que não foram elas a preferir aquilo. Portanto, eu creio que isto é uma questão muito mais complexa do que aquilo que aparenta ser. Por isso, lá está, apostar na formação para que as pessoas consigam distinguir o que é certo e errado é sempre o mais apropriado. Mas acredito que seja mais uma revolução industrial, esta inteligência artificial, que poderá também dar, e como todas as revoluções industriais trouxeram muita coisa positiva, mas também trouxeram muita coisa negativa, e isto sim vai ser a externalidade da inteligência artificial e a aposta na formação é sempre o melhor caminho, na minha perspectiva. Há mais alguém que queira dar um contributo? Sérgio, também por parte da Comissão Nacional de Eleições? Bom, aí a inteligência artificial, de facto, vai trazer, ou já está a trazer, desafios muito significativos e é importante compreendermos que é algo multidimensional. Nós, quando falamos na inteligência artificial, uma das coisas que nos ocorre desde logo é a questão dos chamados deepfakes, que já foi aqui referido. Já existem ferramentas que nos permitem criar a ilusão de que alguém disse ou fez algo que não disse ou que não fez. Com passando a ideia de que são imagens reais, têm um realismo de tal forma que por si convencem. E ou se consegue desenvolver esse espírito crítico, no sentido do questionamento que fala o José Manuel Mestre, da capacidade de discernimento, do não acreditar à primeira, nem à segunda, nem à terceira, como dizia o José Manuel Mestre, ou então, de facto, poderá ter consequências muito nocivas. Mas o Sr. Tavares também falava numa outra dimensão da inteligência artificial que também é importante, que tem a ver com o modo como os algoritmos nos podem enclausurar naquilo que habitualmente se designam das bolhas informativas. Os algoritmos tendem, para nos manterem fiéis às plataformas, aos meios que estamos a usar, a dar-nos mais daquilo que nós gostamos. E isso cria as tais bolhas informativas ou câmaras de eco, como também se designam, e sabe-se também que tem um efeito de polarização da sociedade. Se aquilo que nos é oferecido é aquilo para o qual nós já estamos disponíveis, nesse repetir, nesse reiterar, vamos nos sentir cada vez mais confirmados naquilo que são as nossas opiniões e os nossos preconceitos. Também para isso, as competências de literacia mediática são essenciais. O procurar outros olhares, outras perspectivas.
na regulação dos média tradicionais havia regras para impor pluralismo e diversidade. Sendo aquilo que nós consumimos cada vez menos mediado ou curado no sentido de cada vez menos há diretores de informação que num noticiário nos confrontam com várias perspectivas, cada vez mais temos que ser nós, cidadãos, nós consumidores, a procurarmos essa diversidade. Portanto, a inteligência artificial também traz recursos extraordinários, aumenta muito a nossa capacidade de nos informarmos, mas os riscos são significativos. E a única maneira de mitigarmos esses riscos passa pelo desenvolvimento destas competências, que habitualmente designamos de literacia mediática, e que têm a ver com essa busca de opiniões diferentes, de perspectivas diferentes, a verificação da informação que nos chega. A Comissão Nacional de Eleições, agora falando especificamente da Comissão Nacional de Eleições, tradicionalmente tinha e continua a ter uma preocupação muito grande com a igualdade de oportunidades das várias candidaturas. É por isso que existem regras que determinam um mínimo de obrigações para a cobertura jornalística das campanhas eleitorais, do discurso político. Ora, num tempo, como eu dizia há pouco, em que cada vez mais somos nós, cidadãos, que gerimos o nosso tempo, que gerimos os consumos que fazemos, é importante que assumamos isto também como quase como se fosse uma obrigação nossa de cidadania. Irmos à procura das outras mundividências, irmos à procura das outras propostas políticas e não nos ficarmos por aquelas que já conhecemos e que de alguma forma estão no nosso espaço de conforto, digamos assim. Catarina, querias acrescentar alguma coisa aqui à questão? Penso que a tua internet está um bocadinho flutuante, mas penso que agora estabilizou. Queres tomar a palavra? Penso que não está. Não? Não estás a conseguir? Não. Mais alguém quer tomar a palavra relativamente a esta questão? Não? Pronto. Seguindo aqui a ordem, portanto, nós temos aqui algumas questões, faltam 5 minutos. Eu queria só dar aqui voz às questões colocadas aqui já no chat. Temos aqui a professora Teresa Afonso, que nos pergunta até que ponto a liberalização do setor dos média tem contribuído para uma certa mercantilização do jornalismo e do papel do jornalista. Eu penso que esta será para o José Manuel Mestres. Isto é como o restaurante que está aberto e que tem de ter pratos que sejam vendidos, porque se não for o restaurante vai à falência. E este é um problema, obviamente, da liberalização, porque a partir do momento em que não é o Estado que subsidia para produzir um produto independentemente do resto, qualquer produto tem de ter público-alvo. E isso faz com que muitas vezes exija espaços muito curtos, ritmo. Depois há modas sobre as quais é legítimo tenhamos dúvidas, mas também por isso há a tal necessidade de nós, a nova realidade, mais do que outra, exige muito mais de nós, não só nos meios tradicionais, que ainda têm a mediação, como nos outros. O professor Sérgio Gomes da Silva dizia aqui uma coisa muito importante, que é procurarmos sentir cada vez mais confirmado aquilo que pensamos. Nós, com os algoritmos e a inteligência artificial, as redes sociais, não é, digamos assim, a inteligência artificial sabe aquilo que nós pensamos e então oferece-nos o nosso pensamento. E nós não podemos ir atrás daqueles que pensam que sabem o que nós queremos. E temos que nos questionar a nós próprios, que é um problema que existe na nossa sociedade, é que cada um acha que tem certezas absolutas. E depois temos de questionar também a informação dos mídias. Nada é uma verdade absoluta, é apenas uma base para nós questionarmos e sabermos mais e termos cada um a sua opinião na diversidade de tudo o que nos chega, que deve ser o mais amplo possível e nunca nos devemos contentar, devemos ter a maior quantidade de mundividências para conseguirmos não viver na escuridão, porque a nossa posição pessoal, se não for aberta, é uma escuridão e nós temos que abrir a janela
para entrar muita luz, muito ar e podermos ver o que se passa lá fora e evoluir, porque senão paramos no tempo e estamos fechados e somos nós os principais prejudicados por esse fechamento. Claro. Temos aqui ainda outra pergunta de um outro olhar que tem a ver com a iliteracia financeira. A professora Sofia Senhora pergunta: a iliteracia financeira é uma lacuna em Portugal? Será que a linguagem utilizada nos debates é fácil e esclarecedora para todos? Lourenço, tu que estás a estudar estas matérias. Bem, eu creio que é evidente que a iliteracia financeira reina em Portugal. Creio que não sou só eu que tenho esta opinião, creio que todos nós partilhamos dela, que é pouca gente está familiarizada com termos económicos, pouca gente está familiarizada com alternativas à poupança. E aliás, o que reflete isto mesmo é 90% das empresas vai falir estatisticamente em Portugal nos primeiros 4 anos. Ou seja, é uma realidade um bocadinho dura. E creio que é um pouco uma consequência desta iliteracia financeira. Pois acho que havia outra pergunta. A linguagem, não era? Era a língua, ok. Sim, a A linguagem. linguagem utilizada nos debates. Eu creio que a linguagem utilizada nos debates é bastante perceptível por todos, porém existem termos em que as pessoas, talvez o populismo é muitas vezes disseminado e esse populismo para pessoas pouco instruídas pode fazer algum sentido, mas se calhar o ataque sem alternativas e não pode não ser interpretado como uma solução para alguém que já tenha alguma formação e fundamentalmente creio que é isso. Queria só fazer uma pergunta que, portanto, agora é mudar um bocadinho, portanto, tínhamos aqui algumas perguntas relacionadas com os jovens, mas uma eu acho que é interessante também para podermos refletir em relação a estes outros passos. Ou seja, a pergunta é: se os alunos do terceiro ciclo, se vocês acham que os alunos do terceiro ciclo do ensino básico têm maturidade para votarem nas eleições para a Associação de Estudantes? Portanto, se eles conseguem compreender sobre o papel da Associação de Estudantes, e isto porque depois leva-nos àquilo que nós estamos hoje a viver. O palco é vosso. Quem toma a palavra? Bem, então acho que posso começar. Eu acho que sim. Eu acho que inserir o voto na vida dos jovens é muito importante, porque é desde cedo construir aquilo que é a ideia de responsabilidade para com a comunidade em que vivemos e instaurar também uma responsabilidade de nos informarmos de maneira o mais completa e mais holística possível. Eu, antes de mais, eu também gostava de fazer um comentário àquilo que o Lourenço disse, que eu acho que ainda mais do que a literacia financeira dos portugueses, temos aqui um grave problema que também verifico nos debates, muitas vezes, que é a incapacidade de questionar o próprio paradigma da economia. Vemos, infelizmente, o ensino da economia também, e eu sou estudante de socioeconómicas, eu tenho essa percepção em primeira mão, uma incapacidade de realmente perceber a economia como uma ciência social e não só como uma ciência humana que se tenta tornar uma ciência exata. Mas é isso. Excelente, excelente. Sim, Obrigada, Ana. Lourenço? e talvez complementar com a formatação para o insucesso que todos nós somos alvo. Eu diria que o ensino programa-nos muito para o insucesso, em que a capacidade de memorização talvez seja muito mais valorizada do que a capacidade de raciocínio, e eu creio que isso também é algo que afeta as nossas capacidades. A programação para o insucesso, eu diria que podemos ver, talvez, é muito mais valorizada a questão das notas, em que é fácil de ou tentar copiar, eu diria tentar fazer algo fraudulento nesse sentido, e não tanto a capacidade de inovação, a capacidade de explorar mais as nossas capacidades criativas e cognitivas. Era um bocadinho nesse sentido. Catarina, tu concordas? É que, de facto, eu acho que tens estado envolvida em projetos na escola que te proporcionam teres uma visão diferente, certo? Posso só ter assim um minutinho para eu pensar? Claro que sim, Catarina. Pedro? Enquanto isso, eu se calhar respondia à pergunta que foi feita inicialmente, que era se os alunos do ensino básico até ao terceiro ciclo têm maturidade para votar nas eleições para a Associação de Estudantes. Eu acho que este voto é quase como uma preparação do básico dos básicos, pronto,
e acho que é um voto necessário, porém, não, acredito que não tenho maturidade, até porque eu já fui candidato com uma lista à Associação de Estudantes e acho que os votos são muito feitos por populismo. Até eu já estive do outro lado, já estive a votar e pelo menos com essa idade, se calhar não tinha tanto tão em conta as medidas que eram tomadas por determinada lista candidata e ia muito mais por, fulano está lá na lista, fulano é meu amigo, então vou votar lá. Estão a perceber? Eu acho que neste aspecto tenho de discordar dos meus colegas e tenho de ser sincero, e acho que maturidade não é uma coisa muito presente nos jovens Ou para seja, é votar. algo que tem que ser construído e trabalhado. Sim, bastante construído. E Sim. acredito que agora, se calhar, já tenho uma opinião diferente e se fosse votar para uma associação de estudantes, já votaria com muito mais consciência e muito mais informado, mas até ao terceiro ciclo, não. Sim, mas é importante que ele exista. É importante Sim, que esse voto. mas realce Sim. e reforce a importância desse voto, como Ou preparação. seja, é E importante trabalhar estas questões ao nível da maturidade, ou seja, da sim, e até foi. consciencialização do que E é que foi está a através de ir acontecer. votando ao longo Sim, dos sim, anos que sim. fui percebendo que tinha de me informar antes. Catarina, e neste momento já podes? Sim. Eu concordo e simultaneamente discordo com o que o Lourenço disse, porque da mesma maneira que eu acho que sim, que a escola pode se tornar um obstáculo para o nosso sucesso, acho que simultaneamente também nos promove e nos disponibiliza vários projetos e há a possibilidade de nós nos envolvermos e de facto desenvolver esse sentido crítico e irmos muito mais além do que as nossas capacidades, porque eu acho que há muita limitação de que a escola é só virmos aqui, frequentar as aulas e vamos embora. Não há muito aquela ideia que é um espaço de convívio, um espaço não só que aprendemos mais igualmente sobre a educação, sobre o respeito, mas principalmente sobre as questões principais na vida. E o que eu quero dizer com isso é que a visibilidade da maioria dos jovens hoje em dia, inclusivamente no projeto anterior que eu fiz como Ministra da Educação, foi algo que eu abordei, é que a visibilidade dos jovens em relação ao ensino é que ele não tem nada para nos oferecer. Ou seja, que termos ensino ou não termos ensino traduz é exatamente a mesma coisa. E eu tenho tentado trabalhar em questões que cultivem o interesse aos jovens em relação ao ensino, a importância e a sua consciencialização através de projetos dinâmicos. Eu acho que se calhar é isso que falta aos jovens. Dada a atualidade em que nós vivemos hoje, estamos expostos a vários tipos de atividades, ações, escolhas da nossa vida que estão muito diretamente ligadas ao mundo social, online. E tudo o que seja exterior disso torna-se imediatamente desinteressante. E eu acho que nós podemos apelar um bocado mais à dinâmica do mundo antigo, antes das redes sociais, antes da internet, e implementar dinâmicas na escola, nomeadamente até mesmo nas aulas, promover aulas dinâmicas, em vez de chegarmos sempre e sentarmos tudo mais. Talvez cultivar o interesse através de jogos, outro tipo de interações Ou que não seja, só. sistemas híbridos que se Exatamente, complementem, que não tenham a base do exatamente. digital, mas que se complementem o Envolvendo físico ou o tudo, digital. englobando, de Assim. maneira a que nós possamos acessar um bocado tudo e perceber que há várias vertentes, que não há só uma, e assim não nos deixamos de influenciar, de facto. Olha, Ah, tenho a peço dizer desculpa. e vou pedir-vos, nós estamos a chegar, já ultrapassamos o tempo, vou pedir a cada um de vocês, a todos, portanto mesmo ao Dr. Sérgio, ao jornalista José Manuel Mestre, uma última palavra e temos que terminar. Sérgio? Bom, que eu gostaria de agradecer, reiterar o agradecimento pelo convite e reiterar também o agradecimento pelas intervenções, foram muito interessantes. Se eu tivesse que retirar uma mensagem essencial daqui, seria, no fundo, esta ideia de que o sentido crítico, com estas componentes de que falamos, o saber questionar, a capacidade para discernir, é fundamental, especialmente para jovens que estão a chegar ao momento em que vão ter uma participação eleitoral ativa, vão votar e também poderão vir a ser escolhidos para o exercício de cargos políticos, de que esta relação com a comunicação social é essencial, mas ela tem que ser uma relação informada. É importante saber escolher as fontes, é importante saber verificar as redes sociais, enfim, estes novos média em geral e em particular as redes sociais, têm um potencial interessante, mas devem ser usados
com este sentido crítico e também com ética. É importante termos a noção dos nossos comportamentos, da agregação dos nossos comportamentos, resulta aquilo que a nossa sociedade é. E se vivemos numa sociedade melhor ou pior, isso também depende de nós. Depende do modo como estamos, responsável, ético, proativo. E os média, nesta sua relação de mediação, como a palavra diz, de intermediação, são fundamentais. Nós, na nossa relação com os média e com a democracia, somos a charneira disto tudo. Por isso, deixaria aqui este meu apelo a todos os jovens que estão nesta idade para se empenharem, para serem proativos, mas também para serem responsáveis e para terem este sentido crítico, questionamento, discernimento e ético. E com Muito isto, obrigada, eu muito quero mais uma vez obrigada, o Sérgio. agradecimento. Muito obrigada. Passo a palavra a José Manuel Mestre. Uma mensagem. Bem, então só vou pegar em coisas que foram ditas para dizer três coisas que a Ana Beatriz disse que é esperado dos partidos que os jovens pensem todos como o próprio partido. Nós, quando nos entregam as coisas, elas têm um objetivo, que é seguir uma cartilha, e nós temos que fugir dessa cartilha. O Pedro disse logo no início que deparo-me sempre com determinados candidatos, ou seja, os tais algoritmos levam-no para os sítios onde que lhe vão tentar dar aquilo que ele quer ouvir. E é nesse contexto que é preciso pesquisar, encontrar sempre meios alternativos de, cito a Ana Beatriz, desenvolver o máximo de espírito crítico com acesso ao máximo de informação. Esta é a chave. Duvidar de tudo, inclusivamente de nós próprios, dos nossos preconceitos e das nossas certezas. Temos que ter muito cuidado connosco próprios e questionar-nos é saber mais. A chave para sermos cidadãos informados e cidadãos que podem contribuir para a coletividade, mas também para si próprios, para o tal lado individual que a Catarina aqui disse, que é tudo muito individualista, mas se nós nos questionarmos a nós próprios, o nosso individual passa a ser mais rico e, ao mesmo tempo, mais coletivo. Muito obrigada. É verdade, questionar, duvidar. Exato, mensagens muito fortes. Lourenço. Peço desculpa aqui. Eu gostaria só de interpelar por causa da questão anterior, é uma breve nota, que quando afirmava que o sistema de ensino era prejudicial era só na questão da repressão pela falha. Repressão pela falha num teste, repressão pela falha em algo. Eu creio que a repressão pela falha não propiciou o avanço do país, porque a única coisa que diferencia o sucesso do fracasso é a persistência e a falha faz parte do processo e é completamente natural. Era só isso que eu gostava de Muito deixar bem claro. Muito Agradecer bem. mais uma vez o convite e parabenizar estes eventos, porque acho que são sempre muito interessantes muito fundamentais numa idade como a minha, numa idade como os meus três colegas de painel. E agradecer também a moderação do Dr. Sérgio Gomes e da interpelação também do senhor jornalista, que é sempre uma mais-valia a todos estes debates. Obrigado. Obrigada, Lourenço. Obrigada, Pedro. Eu faço das palavras do Lourenço as minhas, e queria dar só um recado ou um conselho aos jovens da minha idade. Pesquisem, informem-se, não sejam Maria vai com as outras, digamos assim, não votem em determinado candidato, partido, só porque o vosso amigo também vota. Aliás, se calhar ter a mesma opinião, se vocês vão fazer isso pela piada, se calhar ter a mesma opinião não tem assim tanta piada. Informem-se primeiro, tentem refutar as opiniões do vosso amigo e só votem nesse determinado partido se realmente for de acordo aos vossos ideais, ao que vocês acreditam. E estejam atentos também aos partidos da moda, partidos mais extremistas, estejam atentos, pronto, é o meu conselho. Obrigada, Pedro. E Fantástico. obrigado eu por me terem convidado para esta iniciativa. E parabéns. Parabéns também para ti. Ana, uma mensagem aqui para o continente. Eu gostava Para de quem terminar. está a ouvir. Eu gostava de terminar com uma coisa muito pequenina de literatura, porque acho que é uma maneira alternativa de olharmos para a essência humana e que é sempre muito interessante. Eu recentemente acabei a leitura do A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Ugumem, e houve uma frase que me marcou muito, que é: somos um país de cidadãos não praticantes.
Esta história, de uma maneira muito resumida, fala da fase final da vida de um homem que viveu o Estado Novo na sua juventude e realmente mostra-nos como esse Estado Novo estava dentro das pessoas na forma de uma apatia, de uma divisão entre as pessoas e de uma indiferença à política. O que eu retiro daqui, que eu gostava de deixar como uma conclusão às minhas intervenções, é que esta desconexão com a política é exatamente o contrário do espírito democrático que procuramos. E estarmos conectados à política não é somente estarmos informados e envolvidos, é irmos ao fundo do assunto sempre e questionarmos tudo, como já dizia o senhor jornalista. Portanto, muito obrigada por esta oportunidade, muito obrigada por todas as contribuições fantásticas dos Excelente conselho. Ana, podes só repetir o nome do livro? A Máquina de Fazer Espanhóis. A Máquina de Fazer Espanhóis. Aqui fica uma sugestão de leitura. E Catarina? Desde já, gostava por começar a ressaltar que todos nós, como cidadãos, temos direitos e deveres, e como tal, cabe-nos a nós respeitar as leis, participar ativamente na sociedade, investir no nosso desenvolvimento de sentido crítico, nas nossas orientações políticas e sociais. E quando todos nós nos comprometemos a fazer isto, temos a capacidade de fortalecer a nossa democracia, viver bem em sociedade e entre ajudar-nos uns aos outros e ter a capacidade de evoluir através dessa ajuda. Bem, com todas estas mensagens tão fortes, tenho a certeza que podemos mudar o mundo. E a todos os jovens, eu peço que sigam estes conselhos, reflitam, questionem, duvidem, pensem sempre antes de partilharem, de darem a opinião. Vão procurar algumas fontes fidedignas para poderem dar sustentabilidade às vossas opiniões. E neste caso, como a Catarina reforçou e todos reforçaram, está em causa a nossa democracia. Portanto, penso que temos aqui um papel e acho que com este webinar saímos mais esclarecidos. A todos agradeço esta hora e meia que estiveram connosco. Penso que a quem está presente nos possa facultar responder ao questionário de avaliação para que e que nos deem sugestões para futuros webinars, para que nós possamos estar alinhados com as vossas necessidades e até uma próxima ou até breve. Obrigada, Sérgio, obrigada, Lourenço, obrigada, Pedro, obrigada, Jana, obrigada, Catarina, obrigada, José Mestres e até breve. Obrigado aos jovens que nos deram esta grande lição do que é estar, estes 4 jovens, e obrigada por tudo.